Fala, companheirada! Estamos aqui hoje com um convidado muito especial e o tema do nosso programa é um tema profundo de interesse de todos nós que somos profissionais de educação. Com a gente hoje, Dr. Ítalo Pires Aguiar, advogado, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, doutor em Ciências Sociais pela PUC-Rio. Ítalo, bem-vindo. Fique à vontade para fazer a sua fala inicial. Bom, não posso deixar de começar agradecendo o convite. Tenho acompanhado o podcast e já estava até começando a ficar chateado porque não tinha sido convidado, mas todas as mágoas se foram nesse momento e estou muito feliz de estar aqui, batendo esse papo contigo e com seus espectadores, falando sobre educação, sobre direitos humanos e da necessidade de interlaçar esses dois campos do conhecimento e da política como ponto de partida para o desenvolvimento de um programa de país que tenha educação e direitos humanos como centro, para além do discurso fácil que se faz sobre os dois temas. Ítalo, você está para o podcast, assim como a educação está para o Brasil e principalmente o Rio de Janeiro. Os últimos serão os primeiros. Nós venceremos essa guerra. Então, Ítalo, o programa de hoje é sobre educação e direitos humanos, né? E quando a gente fala em direitos humanos, inevitavelmente vem a nossa memória, né? As nossas concepções, os nossos pensamentos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos, e o final da Segunda Guerra, né, quando muito dessa discussão acerca dos direitos humanos ela é trazida para o cenário internacional como uma preocupação, né, da humanidade, de garantir direitos humanos a todo cidadão. Mas tem uma coisa que me preocupa, assim, que me incomoda, que é também o conceito de cidadania, sabe? Isso me preocupa no seguinte sentido: a gente luta para ter cidadania, está intrínseco nas nossas lutas, né, pela garantia e conquista de direitos. A gente luta para ter cidadania. Mas, olhando a nossa sociedade, a gente vai ver que cidadania é um conjunto de regras, talvez, e valores que está restrito a um grupo muito especial, né, um coletivo da sociedade. Nem todo cidadão hoje tem cidadania. Então, eu queria iniciar esse debate sobre cidadania e direitos humanos. Primeiro, qual o papel da cidadania? O que é a cidadania? O que é direitos humanos? O que vem antes, cidadania ou direitos humanos? Né? Eu acho que é um debate a ser feito. Né? Então, Ítalo, direitos humanos. Vamos lá. Primeiro, falar o que são direitos humanos, para localizar minimamente o nosso espectador sobre o debate que a gente pretende travar. Eu poderia fazer, como você pincelou, trazendo uma série de conjunturas internacionais e documentos produzidos a respeito dos direitos humanos. Eu poderia falar da conjuntura nacional e a superação da ditadura militar como um marco na formação da nova república que a gente ainda se encontra e que tem, de alguma maneira, muita referência na temática dos direitos humanos, mas eu queria fugir um pouco desses documentos internacionais e da conjuntura nacional no que se refere à definição de direitos humanos. Eu queria trazer algo um pouco mais palatável e que o nosso espectador possa compreender e, a partir daí, afastar todos esses debates que atravessam direitos humanos atualmente. Direitos humanos, para mim, Andréia, é o exercício permanente de reconhecimento de direitos naqueles que me são estranhos. Calma. Eu vou trazer um exemplo. Eu não sou uma mulher, eu não sou um homem negro, eu não sou um imigrante, mas eu preciso fazer um exercício permanente de olhar para aqueles que me são estranhos e reconhecer neles os mesmos direitos que eu tenho e que eu reivindico para mim. Então, direitos humanos é isso. É olhar para o estranho e entender que nele há os mesmos direitos que eu detenho e que eu reivindico para mim. Então, direitos humanos é esse exercício permanente. É claro que esse exercício permanente está gravado em documentos internacionais, esse exercício permanente deve orientar políticas públicas, esse exercício permanente ganha mais força na nova república,
Mas falar disso tudo sem antes dizer que este exercício, que não é um exercício acadêmico, não é um exercício da política no sentido institucional apenas, não é um exercício de interpretação de leis e documentos internacionais. É uma adesão a um exercício permanente de olhar para aquele que não se confunde com as minhas características e entender que nele há um sujeito, há um cidadão, há um indivíduo que goza dos mesmos direitos, mesmas prerrogativas que as minhas. Então, só para definir o que é direitos humanos e a partir daí a gente continuar conversando. Você falou sobre cidadania. Eu gosto muito de um geógrafo já falecido, que foi professor da Universidade Federal Fluminense, o Milton Santos, que ele tem uma frase que é chocante, mas ela é pedagógica para falar de cidadania no Brasil. Ele diz que no Brasil não há cidadãos. Aqueles que detêm direito querem transformar esses direitos em privilégios, e a grande maioria não detém nenhum direito. Então é difícil falar de cidadania num país com tantas disparidades na distribuição e na inclusão, na distribuição de material e na inclusão de grupos marginalizados pela estrutura social que nos caracteriza enquanto nação. Então, a cidadania no Brasil ainda hoje é um desafio, mas é um desafio que a gente precisa enfrentar. Acho que a caracterização do Milton Santos não é uma caracterização para nos paralisar, é uma caracterização dura, mas é uma caracterização que a gente tem que fazer para poder, a partir daí, buscar, de fato, o exercício permanente da cultura de direito para todos, que não seja nem parte de um clube restrito, de uma ilha de excelência, daqueles que possuem, de fato, acesso à saúde, educação e outros direitos, e que não seja só para eles, mas que seja, de fato, fornecida pelas políticas públicas e mesmo no âmbito privado, encampado para que possa ser, de fato, para todos. Então, a gente tem esse desafio no Brasil, o desafio de entender a cidadania como um direito, um conjunto de direitos que deve estar a serviço de todos para que possa se desenvolver enquanto indivíduo, enquanto nação e, portanto, não ficar nessas ilhas de cidadania. Hoje a gente tem ilhas de cidadania aqui e acolá, mas a grande maioria com direito a voto, mas sem direito a outros direitos que caracterizam a cidadania. Pois é, ainda mais em países com proporções gigantescas como o Brasil, mas também nos menores, né? Nós temos pequenos países onde os direitos humanos são totalmente desrespeitados, cidadania não há, e no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente vê o tempo inteiro, né, ataques aos direitos de todos os cidadãos, como você coloca. Daqui a alguns dias, daqui a um mês, mais ou menos, dia 10 de dezembro, a declaração completa 75 anos. Né? E a gente tem no Rio de Janeiro, no nosso estado, hoje é um grande debate a ser feito, que está sendo feito, que está colocado no cenário nacional, que é a ação dos órgãos de segurança pública, por exemplo, né, contra um grupo muito específico da nossa sociedade, né? Os negros, as negras, os adolescentes, os jovens negros, que são, na sua grande maioria, alunos da escola pública. Né? Um extermínio, a gente chama disso de extermínio. Vários são os exemplos recentes no Rio de Janeiro desse ano, por exemplo, né? Do ano passado para cá, mas nesse ano, vários foram os exemplos de jovens e adolescentes que foram presos de forma indiscriminada, né, com aquele reconhecimento fotográfico totalmente falido, que não existe, que não prova absolutamente nada. Ao contrário, é uma contraprova, né, é uma acusação posta na mesa já de cara, assim, né? Assassinatos em massa nas comunidades, enfim. Isso chega na sala de aula, né? Esse não reconhecimento dos cidadãos da periferia, isso chega dentro das escolas, chega no chão da escola, chega nas nossas salas de aula. É o direito à educação negado a um grupo específico, né, da nossa sociedade. Mas, em se tratando de educação, Ítalo, educação, ela é um direito humano? Ela é um mecanismo, né, para assegurar de outros direitos? Como é que hoje em dia a gente faz, ou faria, né, através da educação,
ou deveria fazer através da educação, dentro das escolas, para tentar garantir não só, né, o acesso e a permanência, mais tarde eu vou falar sobre isso com você, mas principalmente trazer esse direito mais que humano para dentro da escola, né, e garantir um sopro de vida, um sopro de esperança para os nossos alunos. Andréia, a escola é a instituição mais democrática do Brasil. Ainda que o acesso e a permanência seja absolutamente assimétrico, conforme a classe que você integra, em algum momento, a maior parte dos brasileiros acessou o banco da escola. Então, a gente tem que partir dessa premissa. A escola é a instituição mais democrática que existe no Brasil. Nem todos acessaram o mercado formal de trabalho, nem todos exercem livre e desimpedidamente seu direito a voto, nem todos detêm o direito de ir e vir, e a gente pode debater a questão da segurança pública depois e seus impactos na escola, mas certamente todos os brasileiros, insisto, ainda que o acesso à permanência seja assimétrico, em algum momento tiveram contato com a escola. Então a escola, para mim, é o que há de mais democrático no Brasil. E se é a instituição mais democrática do Brasil, ela pode ser o ponto de partida para a gente repensar o Brasil, né? Já que ela atravessa o cotidiano dos brasileiros em algum momento. Então, a gente pode pensar a escola como um centro de garantia de direitos, não só do direito à educação, um direito fundamental e central no desenvolvimento do cidadão e da sociedade, porque, ao mesmo tempo que fornece instrução técnica para o mercado de trabalho, forma o cidadão na reflexão sobre temas próprios da educação e para além dela. Então, a escola tem que ser um centro de garantia de direitos. É na escola que a gente vê refletido, em grande medida, os problemas da segurança pública. Uma criança que acorda 4 horas da manhã com tiroteio e que tem que ir para a escola às 7, passando por um corpo estendido no chão, que não é aquele romantizado pela música, mas é aquela violência nu e cruel que a gente vivencia no Rio de Janeiro, ela chega na escola certamente com dificuldade de acessar o conteúdo e os debates que vão ser travados ali. Então, a questão de segurança pública deve ser pensada também na escola, né? Uma criança que não tem acesso ao saneamento básico na sua região de moradia, ela chega na escola certamente num estágio diferenciado das demais crianças, né? Ela também adoece com muito mais facilidade e se afasta do ambiente escolar, portanto. Então, a escola tem que pensar. A escola tem que pensar as questões próprias da educação, que não são pouco relevantes, nem laterais no debate que a gente quer fazer sobre o papel da educação no desenvolvimento da sociedade brasileira, mas ela tem a capacidade de fazer outros debates, porque todos esses outros debates chegam até ela, né? É na escola que a gente verifica se as crianças estão sendo vacinadas, é na escola que a gente verifica o impacto das políticas de segurança pública no desenvolvimento escolar, segurança alimentar, o adoecimento por conta de falta de saneamento básico, entre muitos outros debates que a gente podia ficar aqui listando até amanhã. Então, o direito à educação é um direito fundamental central, porque ele forma para o mercado de trabalho, mas ele forma a consciência do cidadão em relação a este e outros direitos. E mais do que isso, a escola, local onde o direito da educação se dá por excelência, ela verbaliza todos os demais problemas sociais que envolvem os direitos humanos. Então, ela tem que dar respostas a isso. Então, eu brinco assim, a escola tem que ser um centro de garantia de direitos. É ali que a gente vai fazer o mapeamento de quem não tem alimentação adequada, de quem não tem acesso à saúde, de quem está sob estresse por conta da política de segurança pública, da repercussão do desemprego nas famílias e, como consequência disso, na permanência das crianças na escola. Social e emocional das famílias. Exatamente. A escola tem que ser observada naturalmente do ponto de vista do local por excelência da efetivação do direito à educação, mas ela tem que ser um centro de garantia de direitos humanos para além da educação.
Então, Ítalo, você, na sua fala inicial, você coloca alguns marcos legais, né, como uma declaração, como não sendo, não devendo estar no centro da discussão, mas, e eu tenho um amigo, nós temos um amigo em comum, ele fala muito sobre isso, lei é o que não falta no Brasil, no Estado, né? Se a gente for nas casas legislativas, eu que já fui assessora parlamentar na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa, a gente tem ali terça, quarta e quinta, são votações assim de 15, 25, tantas leis por dia. Para que tantas leis? Né? Então, lei é o que não falta, o que falta é a cultura, né, do cidadão, de entender, de conhecer esses marcos, esse apoio, esse arcabouço jurídico, né, e se utilizar dele também para garantir os seus direitos. Então, falta uma cultura, né, para a gente, inclusive, na questão dos direitos humanos, por exemplo. Né, direito da mulher ao trabalho, né, direito dos LGBTs, direito do consumidor, né, direito à moradia, né, direito ao trabalho, à segurança. Né, a gente tem, eu acho que falta cultura mesmo. E, para isso, a escola ela é um polo, concordo com você, defendo que seja, inclusive. Infelizmente, hoje, com mais problemas, né, do que soluções, mas essas soluções também não partem única e exclusivamente de quem está no chão da escola trabalhando, educando a garotada para conquistar a sua cidadania, os seus direitos e transformar a sua realidade social. Né? Estou falando dos marcos legais, Ítalo, porque no Brasil, da década de 70 para cá, nós vivemos também transformações, né, no bojo das transformações internacionais na luta por direitos humanos. Nós vivemos, na década de 70, 60, 70 e até 80, o regime ditatorial, né, empresarial, civil e militar. Ali dentro a gente teve movimentos, né, as mulheres, o movimento feminino pela anistia, as comunidades de base, a Arquidiocese de São Paulo, por exemplo, católica, né, defendendo os presos políticos. Nós tivemos muitos. A Constituição de 88, por exemplo, ela é um marco, nossa Constituição cidadã. Né? Ela é um marco porque na ratificação de direitos, né? Porque ela traz ali no seu texto, né, que hoje são atacados, a gente não pode esquecer disso, né? Que tentam a todo momento mudar, transformar e negar e retirar os nossos direitos. Mas a Constituição foi um momento importante, né, na garantia, pelo menos no texto da lei, né, de direitos. Aí a gente tem também o ECA, a LDB, em 96. Né? Então, entendendo a educação como um direito humano, as lutas pela educação pública, gratuita, obrigatória, democrática, laica, né, elas estão sempre presentes no cenário nacional, exatamente por tudo que você colocou. Né? A escola, ela centraliza, né, o mel e o fel da cidadania, o mel e o fel da democracia. Né? Ela tem que lidar com todas as mazelas da sociedade. Então, as lutas pela valorização dessa escola, pela colocar essa escola, a educação no centro, né, dessas discussões da luta por direitos, é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, fora os problemas que a gente tem que lidar dentro da escola, que é a sociedade que as crianças nos trazem no dia a dia, nós temos também categorias de trabalhadores ali dentro, né, que têm cotidianamente, e o Rio de Janeiro é um espelho disso, direitos fundamentais também negados. Né? O direito a, por exemplo, o piso nacional, que não é cumprido, né? Reajustes que deveriam ser anuais, que não são cumpridos, a falta de valorização dos profissionais de educação de uma forma geral. Isso afeta diretamente direitos humanos desses trabalhadores, desses profissionais de educação. Né? De que forma? Aí eu vou falar mais de forma mais jurídica, né, talvez. De que forma, ou política, hoje se colocam, podemos colocar essas lutas, né, em busca de direitos da classe trabalhadora, dos trabalhadores e dos profissionais de educação, no centro dessa discussão sobre direitos humanos e educação.
Perfeito, Andréia. Só para não ficar nenhum mal entendido, antes de eu responder a tua pergunta, Eu entendi. eu acho que os marcos legais, tanto os produzidos no âmbito internacional quanto no âmbito nacional, são muito importantes. Sim, eu entendi. Mas não bastam as leis. Os lírios não nascem das leis, né? Se a gente não tiver essa cultura, né, de batalhar pelos nossos direitos, principalmente, de que vale a lei, de que vale a letra aqui. O Brasil é campeão no plano internacional de internalizar todos os documentos internacionais de direitos humanos. Mas nem por isso nós somos um exemplo maior de garantia de direitos humanos no âmbito internacional. Então, ao contrário, né? Ao contrário. Em alguma medida, nós somos um péssimo exemplo em relação a isso. Apesar de algumas ilhas de excelência. E boa vontade em alguns governos. Às vezes mais boa vontade do que orçamento, mas deixa isso para lá. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, os marcos legais são muito importantes, mas eles sozinhos não mudam a realidade. O que muda a realidade são as pessoas organizadamente militando pelo avanço e asseguramento de direitos. Claro. Então, só para não parecer que eu jogo os marcos legais no lixo. Imagina, doutor. Eu só não queria definir direitos humanos pelos marcos legais, não, mas claro. pelo um pacto coletivo de olhar para o outro como se olha para si mesmo. Agora, antes de assentar as minhas considerações sobre os servidores públicos no Rio de Janeiro da educação, a gente precisa lembrar como é que se formou o mundo do trabalho no Brasil. Uhum. Nós somos o país, talvez que no âmbito quase que mundial, o último a suprimir o processo de escravização de negros e negras, sobretudo. Muito embora antes a gente tivesse também indígenas sendo escravizados. Então, este tempo histórico atrasado de superação do processo de escravização de pessoas marca o mundo do trabalho do Brasil de maneira muito assertiva até hoje, em especial em relação a negros e negras, mas de um modo geral sobre o trabalho como um todo. Então, isso é importante ser dito. Nós estamos num país que, apesar de ter superado já um tempo histórico razoável, muito embora com muito atraso em relação a outros países, a escravidão, ainda guardamos traços de escravidão nas relações de trabalho. Nós somos também o país que só a ditadura... Olha a contradição. Só a ditadura militar superou a forma de trabalho pré-moderno do campo. Foi a ditadura militar que regulamentou o trabalho no campo do ponto de vista moderno. Nós somos o país que há poucos anos regulamentou do ponto de vista de direitos básicos as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos. Nós somos o país cujo mundo do trabalho guarda traços ainda escravocratas, que o campo e o trabalho doméstico só foram regulamentados do ponto de vista moderno, do ponto de vista de asseguramento de direitos básicos, ontem e ontem. Esse é o mundo do trabalho brasileiro. E pior ainda, o mundo de trabalho do brasileiro em relação ao serviço público quer inculcar no trabalhador do servidor público que ele não é um trabalhador, ele é um servidor público. Tudo bem, ele é um trabalhador vinculado à administração pública e detém o dever de ser o propagador de políticas públicas, mas nem por isso ele deixa de ser um trabalhador. Se ele ficar 3 meses sem salário, ele vai passar fome. E tem regras a cumprir. E tem direitos básicos a serem observados pelo empregador, ainda que o empregador público. Então, a gente vive num mundo do trabalho que só ontem superou a escravidão, o trabalho do campo e o trabalho doméstico, para trazer só 3 marcos, porque o papo hoje não é sociologia do trabalho. Mas que, em especial, repercute de maneira ainda mais densa no mundo do trabalho da administração pública, porque se quer crer que ele não é um trabalhador, ele é um servidor. Ele é um trabalhador da administração e cumpre uma tarefa fundamental de dar concretude às políticas públicas de garantia de direitos. Agora, ele não perde a sua identificação enquanto trabalhador. Ele vende a sua força de trabalho para o Estado para poder receber um salário e poder subsidiar a sua vida e a vida dos seus familiares. Então, ele é um trabalhador.
ele é um trabalhador num país com o mundo do trabalho ainda contraditório em relação aos marcos modernos, e ele é um trabalhador de um espaço onde se quer fazer crer de que ele não exerce o trabalho. Não. Os trabalhadores da administração pública vendem a sua força de trabalho por um salário, de modo que são trabalhadores como quaisquer outros, ainda que tenham a prestigiosa tarefa de dar concretude a políticas públicas, e, em especial, os trabalhadores da educação pública que estão circunstanciados por esse direito fundamental, que é o direito à educação, e que no Rio de Janeiro são muito maltratados. Muito maltratados. A gente pode falar das condições de trabalho. As escolas não recebem a estruturação mínima para que possam cumprir com esta tarefa de facilitar o direito à educação e ser um centro de garantia de direitos para além da educação. Então, não há estrutura que garanta isso. E não há incentivos aos trabalhadores, como pagamento do piso nacional, descongelamento do plano de carreira para funcionários, que não existe, entre outros debates que a gente poderia ficar aqui listando. Então, a gente tem um conjunto de trabalhadores inseridos na concretização de políticas públicas das mais importantes, absolutamente maltratados pelo ambiente estruturado e maltratados por uma política de salarial cada vez mais incoerente com as necessidades básicas de todos os seres humanos. A gente precisa falar sobre isso, que nós, trabalhadores da educação pública, somos trabalhadores e, como tais, precisamos ter condições estruturais e salariais compatíveis com as tarefas que a gente realiza, que não são qualquer coisa. A gente está falando das escolas que asseguram o direito à educação e, a partir disso, desenvolvem o país. As escolas asseguram o direito à educação, mas não conseguem assegurar o direito humano, os direitos humanos dos seus trabalhadores, dos seus profissionais. As cozinhas das escolas são... eu não vou exagerar, eu ia exagerar. São quase calabouços, né? Um calor insuportável, não tem saída de ar. As merendeiras, muitas vezes, na maioria das vezes, totalmente precarizadas, né? Carregam panelas durante o dia de 50, 30, 40 quilos. Muitas adoeceram e adoecem no ambiente de trabalho. Muitas continuam trabalhando adoecidas. Os professores, a gente sabe, né, sobre as síndromes que nós somos sujeitos, burnout, né, o burnout, não sei a expressão correta, psiquiatria, neurologia, fonoaudiologia, são sempre as clínicas que mais afastam, né, os profissionais de educação da escola, e a gente continua, muitas vezes, sendo criticado, né, pela falsa propaganda, pela propaganda negativa, pelo marketing negativo que os governos vão para as televisões em determinadas épocas, né, quando é de interesse, parece que a gente vive uma rede em Paris, né? Parece que a gente está numa rede de Noruega, né? De Finlândia. Parece que tudo é uma maravilha, né? As escolas, poucas são as escolas que têm uma quadra coberta para fazer ginástica, educação física, prática, nesse verão do Rio de Janeiro, por exemplo, ou na chuva, no período de chuva, né? Então, assim, eu acho que, só para complementar, assim, é mais um desabafo como professora, né? Como que a gente é exigido, enquanto servidor público, principalmente professora da escola pública, que não tem nenhuma, não nos são garantidos os direitos, os mínimos direitos que você colocou, né, para que a gente possa exercer com dignidade a nossa profissão e, a partir disso, transformar a escola de verdade num instrumento, num local que vai garantir, né, a transformação da sociedade através da garantia da cidadania, do exercício da cidadania e da garantia dos direitos, né, dessa nossa comunidade. Essa situação, me perdoa puxar esse fio, ainda mais, já que você começou, Imagina. Das merendeiras, é o ápice do absurdo. Eu tenho um colega advogado, um grande advogado, que milita no direito administrativo em favor de servidores públicos, que se deparou com esse debate. Inclusive, está escrevendo uma dissertação de mestrado na UERJ sobre essas condições de trabalho e como que eles guardam, em alguma medida, ainda traços da escravidão, portanto, de submissão a condições de trabalho
É das mais E é abissais mesmo. possíveis. É mesmo. Na rede municipal, por exemplo, você tem uma vida útil de uma merendeira de 3 a 5 anos. Até ela começar um processo de licenciamento e, posteriormente, de aposentadoria ou readaptação. Porque são, em regra, mulheres submetidas a um calor de 50 graus, manipulando panelas de 30 quilos, 2 fornecendo alimentação diária para 300, 400 alunos. Então, a vida útil destas trabalhadoras da educação, em especial, deve ser debatido, porque, muito embora exista uma série de outros problemas de estruturação, de política salarial, esse caso é daqueles, assim, levar para as cortes internacionais o Brasil por conta das condições que ele coloca os seus trabalhadores, os trabalhadores da educação pública. Você também trouxe aí o caso, né, das merendeiras da rede municipal do Rio. Tem um caso que eu vou colocar, não vou citar nomes e tal, que me incomoda profundamente, embora esteja amparado, né, também na legislação, no papel da Procuradoria-Geral do município, por exemplo, que é defender o município. Nós temos o caso de uma merendeira, deve ter outros, né, que me chegou há pouco tempo, que ela perdeu a mão numa máquina de moer carne. Ela teve que ser aposentada, obviamente, né? E até hoje o caso dela rola na justiça. A causa, esse processo rola, ainda não foi definido. Um caso clássico, né? De exploração mesmo, sabe? Abjeta até, né? Da força de trabalho dessas profissionais, né? Das nossas cozinheiras nas escolas. É importante a gente falar sobre isso, por exemplo, porque a partir dos anos 2000, mais ou menos, eu não me lembro, a gente vai ter no Brasil, vem no bojo da LDB, né? LDB em 96, a partir dos anos 2000, a gente vai ter a expansão, a gente vai ver que é uma garantia do direito à educação, tá nesse bojo, né, da garantia do direito à educação, a gente vai ver a expansão do ensino fundamental, né? A gente vai ver a abertura de novas vagas, há um discurso maior das autoridades e dos governos nessa coisa do acesso, de garantir acesso e permanência, de ampliar as redes, de ampliar o número de vagas no ensino fundamental e no ensino médio, e mais recentemente na área da educação infantil, né? Nas creches, pré-escola e tal. Porém, como nada no Brasil é tão simples e tão fácil, a gente vê também que essas políticas públicas, abertura de vagas, pelo menos no discurso, né, das autoridades na educação, ele não vem só recheado de boas práticas e de boas intenções, né? Ele vem, ao contrário, influenciado por exigências do FMI, à época, do Banco Mundial até hoje. É a globalização e o neoliberalismo, ao mesmo tempo, tomando conta da educação pública, imprimindo políticas públicas de educação nessas nossas escolas, nessa nossa política pública de educação, nessa nossa área de exercício dos direitos humanos. Eu estou citando assim os anos 2000, que me lembra, não sei se você participou, já participava, eu fui diretora do CEP também, do CEP-RJ, que é o Sindicato dos Profissionais de Educação. É o meu sindicato, eu sou filiada ao CEP. E, nos anos 2000, mais ou menos, 2002, 2003, por aí, a gente tem uma discussão muito forte no seio da nossa categoria, que era sobre a judicialização da educação. Eu lembro das assembleias muito cheias, discutidas, né, disputadas, onde a gente discutia se a gente tinha que ter mais ações jurídicas, né, ou se essas ações jurídicas iriam atrapalhar, por exemplo, os movimentos dos trabalhadores, dos profissionais de educação, movimentação política, a organização da nossa classe trabalhadora, a mobilização da nossa categoria, né? Eu lembro perfeitamente dessa discussão, né? E hoje a gente vê esse processo, né, de recorrer ao judiciário para ter a garantia dos direitos que estão na lei. A gente tem que recorrer ao judiciário para ter o piso nacional, que é uma lei nacional. É uma contradição, né?
Dessa forma, sobre a judicialização da educação, na busca pela garantia dos direitos também dos profissionais, a judicialização da educação, ela pode ser considerada como um caminho para a conquista de direitos, ou ela pode ser, não um fim, mas ela pode ser um obstáculo, né, para a classe trabalhadora se organizar, se mobilizar e buscar também os seus direitos, né, exigir, né, a aplicação dos seus direitos, a garantia dos seus direitos. Olha, pode ser tanto um quanto o outro. Que bom. Depende de como a gente vai trabalhar, né? As duas hipóteses. Bom, antes de você terminar, desculpa interromper, a gente está falando para a nossa categoria dos profissionais, né? E essa pergunta, eu concordo já de pronto com você, né? Ela pode ser o fim, mas pode ser também o meio, o caminho para a gente conquistar os direitos, mas depende também da nossa categoria, né? Exatamente. Querer e a luta. O Poder Judiciário é um poder da República que visa mediar conflitos na sociedade. Toda vez que um profissional de educação, a sua entidade sindical ou qualquer outro cidadão ou órgão entender que existe um direito sendo violado, ele tem a prerrogativa de ir ao judiciário reivindicar. E essa prerrogativa a gente não pode ignorar nem abrir mão. Toda vez que a gente entender que há um profissional de educação tendo um direito violado, ou toda uma categoria ou parte significativa dela tendo um direito violado, a gente não pode ignorar que uma das possibilidades de luta é ir em juízo reivindicar a garantia desse direito. O que não me parece adequado é acreditar somente à ação judicial a possibilidade de garantia desse direito. Se a gente souber trabalhar a mobilização e os debates próprios do campo político com ações estratégicas no campo jurídico, eu acho que um retroalimenta o outro. Não dá para a gente apostar só no campo jurídico como se ele fosse a tábua de salvação da categoria, né? O Poder Judiciário guarda todas as contradições que existem da porta para fora dele. Ele não é exatamente o panteão da justiça do ponto de vista abstrato e teórico. Ele é um poder da República e guarda todas as contradições da República. Mas ele pode ser usado estrategicamente como um subsídio à política da busca permanente por garantia e avanço de direitos em favor de toda a categoria profissional, da educação ou outras. Vou apimentar um pouco mais esse debate aí. A educação como prática da liberdade, né? A educação como prática da criticidade, da reflexão, né? De formar jovens capazes e adultos, né? Capazes de interferir na sua realidade social, para transformá-la, né? Para conquistar a sua cidadania, o seu direito à cidadania, seus direitos humanos, seus direitos, todo esse arcabouço de direitos que a gente está discutindo aqui, né? Mas ao mesmo tempo uma política, uma política pública, né? Um direito humano e faz parte do cotidiano escolar, desse dia a dia na escola. Hoje, por exemplo, no nosso dia a dia na escola, num exemplo muito recente, né? Nós temos uma outra política que tenta nos roubar esse direito à construção de uma escola crítica e reflexiva. É um fantasma que ainda nos ronda permanentemente, que ainda não foi totalmente enterrado, que é o fantasma da escola sem partido, né? Que tenta impedir que a escola seja esse importante espaço para a garantia desses direitos, né? De cidadania, democracia, criticidade, reflexão. Né? Escola sem partido, ela tenta, de toda forma, ao contrário, ela não quer só imprimir a sua ideologia, né? Ideologia de uma escola acrítica. Né? A crítica para quem? Pois é. Quando você não tem crítica, você está do lado do que é hegemônico. Pois é. É isso. Eles querem uma escola
que garanta, ao contrário de garantir reflexões, eles querem a escola sem partido, que é exatamente uma escola que garanta a sua existência, a existência desse neofascismo, né, desse tipo de escola militarizada, por exemplo, né, onde os padrões de censura e de ditadura, de cerceamento ao pensamento, né, vão estar ali colocados como o principal norte da política, da pedagogia da escola sem partido, né, desse tipo de escola. Para a gente falar um pouco sobre isso, né? Falamos das condições básicas dos professores. Como é, Ítalo, que nessa disputa ideológica, né, que a gente vive hoje no Brasil, no Rio de Janeiro, vamos falar do Rio de Janeiro, berço de tudo que leva ao surgimento dessa escola sem a defesa dessa escola sem partido, né? Os governos que têm o dever de garantir esses direitos, por exemplo, os nossos direitos, né? Do que a gente pensa de educação enquanto uma escola crítica, né? A fazedora, a criadora de condições para a garantia dos direitos, né? Qual seria o papel desses governos hoje? Desse governo que a gente tem aí hoje, por exemplo? Eu acho que é um governo de reconstrução democrática. Portanto, é um governo que não pode se dar ao luxo de cometer os mesmos erros que já cometeu anteriormente. Do governo federal. Do governo federal. O governo federal é um governo de reconstrução democrática que não pode se dar ao luxo de maneira nenhuma de repetir os mesmos erros do período em que ele esteve à frente da máquina pública da União há alguns anos atrás. Ele tem o dever de cometer novos erros, dado a conjuntura em que ele se elegeu. Mas vamos lá, André, tem duas grandes disputas que atravessam a escola pública. Uma primeira é pelo seu orçamento. Uhum. Há determinações constitucionais e legais que dedicam parte importante do orçamento público para a educação. E este orçamento público está sob ataque permanente, seja para apropriação indireta mediante parcerias público-privadas, seja pela diminuição da sua oferta, portanto, o seu congelamento, dedicando o que outrora ia para a educação para outros fins. Então, existe uma disputa da lógica empresarial e do rateamento do orçamento público dedicado à escola, a partir de parcerias público-privadas ou de congelamento do orçamento, garantindo que as sobras sejam dedicadas para outros fins. E a gente tem, mais recentemente, o incremento da luta sobre o que é o papel da escola na sociedade. E aí ascendem movimentos de ultradireita como escola sem partido, militarização e outras coisas. De modo que a gente não pode perder de mão, dado a necessidade mais urgente de combater essa ideologia de afastamento da perspectiva cidadã da escola que se tornou mais evidente nos últimos anos, o primeiro debate também, sobre parcerias públicos-privadas que surrupiam o orçamento público ou de propostas gerais de congelamento ou diminuição dos repasses para a educação pública, garantindo que esses valores sejam dedicados a outros fins, talvez não tão republicanos quanto esse. Mas falando especificamente sobre o que a gente vive e viveu nos últimos anos, né? A escola, e aí não sou eu que estou falando, é a Constituição da República, a Constituição Cidadã, formada ali no término da ditadura militar, e que ainda hoje é o nosso documento de referência sobre esse debate no Brasil, ela diz que a escola tem duas diretrizes: formar para o mercado de trabalho e formar para a cidadania. E, ao ter essa diretriz de formação para a cidadania, tem na pluralidade dos debates, ideias, a sua essência. A escola não cabe uma ideologia única, nem a da outra esquerda, nem da outra direita. A escola cabe reverberar as diferentes compreensões da sociedade em um debate fraterno, onde são colocados de maneira civilizada as suas aproximações e seus distanciamentos. Mas há quem queira acusar isso de uma suposta doutrinação de esquerda. Mas, no fundo, o que quer é uma escola crítica que mantém as coisas como estão. E as coisas como estão, a gente tem um país profundamente desigual,
Desigual do ponto de vista da distribuição de renda, mas desigual também do ponto de vista simbólico, de inclusão na cidadania de grupos marginalizados. Então, há quem diga que a escola está formando para a esquerda, quando, na verdade, só quer manter as coisas como elas estão. E, para manter como elas estão, basta dizer que não pode fazer debate. Basta formar para o mercado de trabalho em posições subalternizadas, mantendo a vida como ela quer, como ela é. Formar mão de obra precária, para manter exatamente esses status de quem tem direito, segundo a lógica, né, desse grupo que a gente está falando especificamente, né, manter os seus direitos, mas negar da nossa garotada, dos nossos alunos. Exatamente. O aluno da Escola Parque, para tomar um exemplo de uma importante escola privada no Rio de Janeiro, ele está estudando história, ele está estudando sociologia, ele está estudando história da arte. E ele vai ter uma capacidade de inserção futura no mercado de trabalho e de exercício da cidadania diferente da escola pública, que está sob ataque no ensino de história, sociologia e outras matérias que possibilitam a reflexão cidadã. Eles vão ter maior acesso ao mercado de trabalho, nos postos de direção, e maior capacidade de formação cidadã. Agora, os filhos de quem milita contra a história e a sociologia estão estudando na Escola Parque. Agora, os filhos da classe trabalhadora estão na escola pública. Aprendendo a fazer brigadeiro gourmet. Nada contra, adoro brigadeiro gourmet. Oh. Mas eu... Próxima vez que você vier, traz uns brigadeirinhos pra gente, inclusive. Mas não deve substituir claro que a sociologia, a história, a arte e outras disciplinas. Você sabe que tem uma outra discussão hoje também acerca dos direitos, das garantias dos direitos dos profissionais de educação, principalmente, agora especificamente sobre isso, que tem incomodado bastante a nossa categoria, a mim, muito particularmente, que é a questão do assédio moral e das perseguições políticas, principalmente na rede estadual de educação do Rio de Janeiro. Governo estadual, através da SEDUC, de todos os seus mecanismos de controle, né, tem promovido um festival de perseguição política, que no fundo, na minha interpretação, não são perseguições políticas às pessoas. Eles escolheram alvos, alguns companheiros, alguns professores, né, que estão sofrendo graves atentados aos seus direitos enquanto profissional, enquanto trabalhador, enquanto servidor público, principalmente, e colocando um nível de perseguição política, mas, na verdade, não é só a esse indivíduo, a esse profissional. É exatamente a essa mentalidade que eles querem combater e que a gente tem, de toda forma mais precarizada possível, a gente tenta colocar dentro das nossas escolas, que é isso, né? A reflexão crítica, preparar o aluno para interferir na sua realidade, preparar o aluno para o mercado de trabalho, mas a gente luta pela história, sociologia, geografia, inglês, artes, espanhol nas nossas escolas. Para quê? Para que esses alunos tenham a sua consciência crítica estimulada, né? A reflexão, e combater esse tipo de governo que proíbe a cátedra, censura, né, a nossa autonomia pedagógica, a democracia dentro das escolas. Essa questão do assédio moral e das perseguições políticas, eu acho que é um grave atentado aos direitos dos profissionais de educação hoje em dia, na rede estadual, dentro da SEDUC. Aos direitos dos profissionais de educação de liberdade de cátedra. Sim. E aos direitos dos alunos a ter acesso a um debate plural de ideias. Com certeza. Então, existe uma série de violação de direitos, com repercussão no acesso desses alunos futuros ao mercado de trabalho e, de alguma maneira, também na possibilidade de exercício pleno da cidadania deles, que não foi ofertado alguns mecanismos que se supõem hoje importantes para tanto. Mas vamos lá. O governo federal anterior elegeu a educação e os educadores como os inimigos públicos número 1. A educação, do ponto de vista da formação cidadã e daqueles profissionais que viabilizam isso, foram eleitos pelo governo federal anterior com seus inimigos públicos número 1. É bem verdade que, nacionalmente, a gente superou em termos essa diretriz do governo
federal anterior. Mas é preciso lembrar que a cúpula daquele governo nasceu no Rio de Janeiro. E se fosse isolar as eleições nacionais do ponto de vista do Rio de Janeiro, ele tinha permanecido no controle. Com certeza. Lamentavelmente. Então, esse problema nasce aqui, e esse problema, se isolar do Rio de Janeiro dos outros estados, permaneceria no governo federal se dependesse só dos votos fluminenses. Então, ele ainda é muito forte socialmente no Rio de Janeiro. Forte socialmente, mas sem uma liderança consolidada. De modo que o espólio do governo anterior diante de uma ausência de liderança que a catalise no estado do Rio de Janeiro, faz que, com toda a sorte de políticos de baixo nível, disputem esse espólio, mantendo a lógica de criminalização permanente da educação crítica e dos professores que a viabilizam. Então, a gente tem no estado do Rio de Janeiro um problema político que se reflete diretamente nos processos de criminalização e perseguição de profissionais que nada mais fazem do que prestar o serviço da educação nos termos da Constituição Federal, do ECA, da LDB e mesmo nos documentos internacionais que tratam do tema. Então, a gente tem uma conjuntura fluminense que faz do educador e da educação pública, e em especial daqueles que incrementam o seu verniz cidadão, objeto de perseguição permanente. O Rio de Janeiro está em disputa do espólio do governo federal anterior, que, muito embora ainda tenha muita força, não tem uma liderança que a catalise, de modo que usa a processo de criminalização da educação e dos educadores como uma plataforma de se lançar como quem tem potencialmente capacidade eleitoral de verbalizar isso. E, no final das contas, em um governo estadual fraco, se submete a esse tipo de política, porque sem ela não tem condições de sobreviver, com ela já sobrevive numa corda bamba, e quem paga o pato são os educadores e os educandos. Os primeiros que não podem realizar suas tarefas, como determina a Constituição, e segundos que não têm acesso aos mecanismos, em especial, que potencializam a sua formação cidadã. Ítalo, quando a gente tem um governo fraco, um governo estadual fraco, como você falou, um novo governo federal que ainda está, ao meu ver, muito tímido, né, nas políticas de educação para mudar de verdade, de fato, não através de decretos ou deixando brechas, né, nos decretos, nas reformas da reforma, enfim. Muito tímido. A gente é um governo também em disputa nesse momento, né? Quando a gente tem um parlamentar do Rio de Janeiro no Congresso que chama professor de vagabundo, a gente tem uma Secretaria de Educação com seus técnicos, né, que se prestam a perseguir profissionais de forma ao arroubo dos processos jurídicos legais, como deveriam ser, por exemplo. A gente tem um governo que, ao invés de ser garantidor desses direitos, a gente tem um governo que nega esses direitos, né? Porque, na verdade, nós temos hoje, a gente tem que falar de forma bastante clara e precisa, nós temos hoje no governo do Estado do Rio de Janeiro um governo que está negando do piso nacional ao magistério a liberdade de cátedra, a autonomia nas escolas, a valorização dos profissionais e ainda atuando ou deixando acontecer perseguições políticas e assédio moral de toda a natureza dentro de tudo que é o espectro da educação, dentro dos muros da escola, dentro da escola, né, com seus profissionais. E aí some-se a isso, né, quando a gente fala dos políticos que, além de não tratarem, dos governantes e políticos profissionais, que, além de não tratarem os educadores, as suas comunidades escolares, os seus alunos, público-alvo da educação, com dignidade, né, ainda disseminam o tal discurso de ódio, né, fake news, discurso de ódio nos ambientes escolares. Você já falou, né, que, com muita propriedade, que isso tudo é consequência de um governo federal que até pouco tempo também nos assombrava, né, com ameaças o tempo todo da retirada de direitos, inclusive de ir e vir, de falar, de sentir, né? De ser, muito bem, de ser, né? Eu queria falar, assim,
já estamos caminhando para o final, né? Eu vou deixar para suas considerações finais o que você quiser colocar. Eu sou professora da rede pública do Estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, nesse momento aposentada no Estado do Rio de Janeiro. Mas eu venho de uma escola de formação de professores muito bonita, sabe, na sua essência, né, na política de educação muito bonita. Eu acho que eu escolhi estar do lado da criticidade e não da acriticidade, né, para manter o status quo dessa parcela específica da sociedade. Eu acredito que a escola ela é uma transformadora, uma possível transformadora, né, dessa realidade de injustiças sociais que a gente vive. Eu acredito que a educação ela é, sim, para mim, a porta, a possibilidade, né, da gente avançar na conquista dos direitos. Tem aquela célebre frase do Paulo Freire, né, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade se transforma no que a gente gostaria de ter enquanto uma sociedade brasileira, uma sociedade fluminense, carioca, né? O Brasil inteiro. Hoje a gente vê os políticos, e muitos deles do Estado do Rio de Janeiro, se preocupando mais com o amor entre dois iguais do que com a falta de educação, com a falta de alimento, com a insegurança, as crianças na rua, né? Com todas essas injustiças sociais. Então, antes de terminar, eu quero passar para você fazer as suas considerações finais sobre tudo isso que a gente conversou, sobre educação, direitos humanos, cidadania. Fica à vontade. E, enfim, obrigada por você ter vindo aqui, participar com a gente, contribuir com as nossas lutas, com a luta do podcast, né, o nosso podcast em defesa da educação. Bom, mais uma vez agradeço o convite. O tempo passou como se não houvesse relógio e eu tô crente que a gente está no meio da entrevista, a gente está chegando ao final dela. Bom, Andréia, educação é um direito humano dos mais centrais que existe. Sem educação, a gente não forma cidadãos. E isso não é pouca coisa. Mas eu queria assentar esse debate no chão e nos atores da escola. Se a educação é um direito fundamental que forma para o mercado de trabalho, mas, sobretudo, para o exercício da cidadania, é na escola e é através dos profissionais de educação que esta possibilidade de escola se realiza. É claro que sem políticas públicas, sem orçamento, sem disputa sobre qual é o papel da escola, essas coisas se tornam mais difíceis de ser realizadas. Mas a gente precisa sentar o nosso debate em abstrato nas pessoas e nos locais onde elas se realizam. Então a escola detém uma centralidade, porque, como disse anteriormente, é a instituição mais democrática do Brasil. Apesar de acesso e permanência assimétricos, em algum momento todos nós estivemos na escola. Uns por mais, outros por menos tempos. Uns em uma escola com maior qualidade, outros com menor qualidade. Mas todos em algum momento somos atravessados pela escola no Brasil, em especial pela escola pública. De modo que se a gente tiver assentado de que a escola é o lugar do debate, é o debate plural, crítico, cidadão, dialógico. E se a gente tiver entendendo que ela, portanto, precisa ser estruturada e os seus profissionais devidamente respeitados, acho que a gente dá um salto enorme em relação aos direitos humanos, ao direito à educação e ao desenvolvimento nacional, que, ao fim e ao cabo, a gente precisa superar as desigualdades materiais e simbólicas que ainda hoje, em muitos aspectos, nos caracterizam enquanto sociedade. Então, esse podcast tem um papel de trazer luz para a questão da educação e para a sua importância no que a gente entende enquanto sociedade que a gente tem e que a gente precisa construir para além do que a gente tem. Parabéns e, mais uma vez, obrigado. Ítalo, parabéns para todos nós. O podcast é um projeto coletivo,
tem vários atores, né, da educação, ligados à educação, professores, profissionais, técnicos, trabalhando com a gente, atuando. Fica aqui aberto o convite para a gente continuar essa conversa. Tem muita coisa para a gente tratar. Eu quero encerrar convidando todos vocês que nos acompanham no podcast, o podcast Em Defesa da Educação, para vir com a gente, vem somar forças. A gente precisa mobilizar a sociedade, né? Principalmente a sociedade, para defender a educação como um direito humano, como uma porta de entrada para a transformação da nossa sociedade, né? A busca para a gente superar as injustiças sociais vai partir da educação. Então, vem com a gente, pessoal, e até o próximo, vamos juntos, e até o próximo programa. Daqui a alguns dias, quem sabe, né? Daqui a alguns dias, o próximo programa com outro tema polêmico também, sempre em defesa da educação. Obrigada, Ítalo. Obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando.